Vamos abrir em Filipenses 3, versículo 7 até o 19. Perdão, meus irmãos, é Mateus, capítulo 7. Passagem de Filipenses, vamos ler depois. Mateus 7, versículos 15 a 20. Mateus 7, versículo de 15 a 20. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra de advertência, de aviso, para não incorrermos em erros, Senhor, e não estarmos incluídos na relação de falsos profetas, mentirosos, Senhor. Mas queremos estar arrolados, ó Deus, no livro da vida, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, ó Pai, em nome do Senhor. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aleluia. Estamos nesta manhã para estarmos sendo verdadeiros diante do Senhor. O falso profeta não é somente aquele que é alguém que anuncia uma filosofia estranha, uma heresia, mas também se alguém fala algo em nome de Deus e não vive de acordo com a vontade de Deus, esta pessoa é falsa, esta pessoa está mentindo, esta pessoa é um falso profeta, está usando o nome de Deus, dizendo que é uma pessoa religiosa, mas a sua vida não condiz com aquilo que está falando. Então nós devemos falar e viver. Diante desta mesa, nós devemos ser reverentes. Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele não se agrada de voto de tolos. O Senhor se agrada de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ser verdadeiro, ser honesto, ser sincero diante do Senhor. Nós não somos perfeitos, nós temos defeitos, porque ainda estamos habitando neste tabernáculo de barro. Temos muitas coisas para melhorar, precisamos ainda crescer na graça e no conhecimento de Deus. E uma das coisas que aquele ou aquela, quando se converte a Jesus Cristo e faz algo errado e sem querer, então a primeira atitude que faz é: me desculpe, me perdoe. E quando erra, vai a Deus, como a Bíblia diz, se confessar e deixar, alcança misericórdia. Me perdoe, Senhor, me perdoe, fulano, me desculpe, por favor, eu não queria fazer isso. Eu fui pegar uma medicação na farmácia de manipulação e aquilo não estava ainda pronto. Aí a moça ficou muito sentida, a atendente, e disse assim: o senhor me perdoa? Aí eu falei assim, aí ela disse:
Você me perdoa mesmo? Eu disse, está perdoada, jovem, não tem problema não. Oh, muito obrigado. Então ela pediu desculpas, porque ela não é perfeita. Eu também não sou perfeito. E nós carecemos de misericórdia. A Bíblia diz, sede misericordioso, como vosso Pai é. E o juízo vai ser sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Então é para que a gente entenda. Então eu não posso produzir nada que venha ofender, causar dano. Muitas vezes, por causa das nossas imperfeições, nós causamos dano, causamos prejuízo, mas a gente pede perdão. E a gente vai a Deus, Senhor, misericórdia, Senhor, na minha vida. Glória a Deus. Então, nós não podemos esconder a iniquidade no coração, que assim Deus não vai nos ouvir. Mas, então, aqui vamos ler, agora, sim, Filipenses, tratando deste assunto, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 7 em diante. Capítulo 3, de 7 em diante. Olha aqui o apóstolo Paulo falando dessa questão de imperfeição. Ele falou de si mesmo. Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. Ele tinha uma posição privilegiada, ele comandava, ele tinha autoridade do governo romano, mas ele considerou tudo isso aqui, ele reputou para ganhar a Cristo. Toda pessoa que se converte, esta é a primeira posição, a decisão radical que toma. Quando a gente vê alguém, ainda estou com esse contrato, tenho que fazer isso, aí é de se duvidar. Esta pessoa se converteu mesmo, porque a primeira coisa que o nascido de novo sente, ele sente o quê? É o desamor pelo pecado. Ele não quer mais pecar, ele quer se afastar disso, ele não quer mais viver na vida antiga, de pecado, nas trevas. Agora ele quer Jesus, ele quer dar luz. Versículo 1, e na verdade tenho também perda todas as coisas pela excelência. Ele escolheu algo mais excelente, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Agora ele diz, meu Senhor. E quando Jesus é nosso Senhor, agora é a vontade de Deus que prevalece. É Jesus quem manda agora, guia os nossos passos, pelo qual, olha aqui, sofri a perda de todas estas coisas. Não foi humanamente fácil ele abdicar de tudo, mas ele seguiu o exemplo de Jesus, porque ele disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que é que Cristo fez? Deixou o esplendor da sua glória. Ele sabia o destino dele aqui, mas por amor, ele se submeteu. É chamado esvaziamento, né? Ele se esvaziou, mas ele não deixou de ser Deus. E Paulo também, ele sofreu a perda de todas estas coisas, toda a sua posição, a sua autoridade, né? Tudo que ele tinha, ele trocou. Ele agora se tornou um servo do Senhor. Ele sofreu, não foi fácil, mas ele tomou a decisão, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Então, quando alguém diz, eu me converti, dá ficar comprometido com pecado, né? Comprometido com coisas erradas, aí é de se duvidar, essa pessoa realmente nasceu de novo? Aí a Bíblia diz, não se pode agradar a dois senhores, porque há de agradar um e aborrecer a outro. Aí continua a dizer, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então é isso que nós devemos fazer todo dia,
preferir Jesus, a vontade de Deus, amar ao Senhor de todo o coração. E versículo 9, e seja achado nele, ou seja, que Deus me veja assim, não tendo a minha justiça que vem da lei, porque ele disse que ele era um dos melhores do fariseu, ele na sua religião, ele é um dos principais, mas tudo aquilo, ele não considerou que ele era digno. Ele mesmo se expressou: eu sou a mais miserável das criaturas. Ele se considerou o mais indigno dos apóstolos. Olha como a conversão faz na vida de uma pessoa. Então ele não queria a sua religião, os rituais. Não, ele considerava agora Jesus Cristo, de quem a lei falava, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha aí, olha aqui, nós vemos então o sinal da sua conversão. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É a fé em Cristo Jesus, aleluia, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições. Olha a pessoa que agora abre o coração, ele agora não fica se queixando, ele agora não fica de maneira alguma dizendo: eu vim para Jesus para ficar rico, eu vim para me gabar daquilo que tenho, porque agora eu vim para a igreja, porque eu não quero mais problema na minha vida, eu não quero mais luta, eu não quero mais tribulação, agora eu só quero ficar sorrindo, cantando vitória. Ele aqui considerou isso, porque a Bíblia diz: se com Cristo sofremos, também com Ele seremos glorificados. Agora a gente sofre não por causa das nossas precipitações, murmuração, por causa das nossas decisões erradas, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora a gente sofre porque ama Jesus, por causa do nome de Jesus. E a palavra do Deus diz: se assim é, alegrem-se, porque perseguiram os profetas que vieram antes de vós, mas o Senhor prometeu o quê? A vitória. Aleluia, enxugar dos olhos toda lágrima, toda dor para os fiéis. Aleluia. Então, se você está padecendo, está sofrendo por causa do nome de Jesus, a Bíblia diz: se alegre. Porque os discípulos se alegraram quando eles foram presos, quando eles foram humilhados por causa do nome de Jesus. Errado é a gente estar sofrendo por causa do mundo, se atrapalhar, se embaraçar na vida, fazer coisas que não convém. Então tudo que a gente faz de errado se complica. Mas se for por a causa do Senhor, dai glória a Deus, em tudo dai glória a Deus, porque assim nós estamos nos identificando com Jesus. Mas Ele disse que, aleluia, nos livra de tudo isto. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Graças à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira possa chegar. Ele não se considerava perfeito, completo, mas ele na sua humildade dizia: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, eu continuo determinado para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele usa esta palavra preso, porque ele estava preso nas suas cartas chamadas cartas da prisão. Ele estava ali atrás daquela grade, estava ali preso, mas ele olhava além das grades. Ele olhava para Jesus e se considerava agora prisioneiro do Senhor. A Bíblia diz: nada vai nos separar do amor de Deus.
nada, nem a prisão, nem espada, a fome, a nudez, nenhum perigo. Versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam, que passou, passou. Nada de ficar contando derrota, se lamuriando, né? Reclamando da vida, reclamando de tudo, de todos, ou até de si mesmo. Não, deixa para trás o que ficou. Ainda há chance, ainda estamos vivos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas tem feito por nós, por isso estamos alegres. A vida prossegue, vamos avante. Diga ao povo que marche. Nada de ficar reclamando, brigando um com os outros. Não, olha para Jesus. Ocupamento, os pensamentos com aquilo que pode trazer a esperança, vida eterna. Aleluia, que Jesus prometeu. Ele diz: deixando as coisas que para trás fiquem, avançando para a que estão diante de mim. O que é que está adiante da igreja? A cidade santa, a glória eterna, os portais da glória, a promessa do Senhor que vai se cumprir. Ele veio para buscar a sua igreja. É isso que nós ansiamos, nós esperamos. Os cristãos primitivos, quando se encontravam, tinham uma saudação. Eles diziam Maranata. Quando se encontrava com outro crente, outro respondia Maranata. O que é que quer dizer Maranata, irmãos? Ora vem, Senhor Jesus. É a esperança dos remidos, da igreja. Aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui não é o nosso país, não é a nossa cidade. Somos peregrinos e forasteiros. Jesus foi preparar um lugar mais excelente, onde não há dor, não há sofrimento, não há cansaço, não há pandemia, não há doença, não há terror, nada disso, aleluia. É as promessas do Senhor que garante. Ele disse: prossigo para o alvo, pelo prêmio, aleluia, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio, há uma coroa, há um laurel, há um diploma, uma honra ao mérito para os fiéis. A Bíblia diz: sede obedientes até a morte, e recebereis a coroa, o prêmio, vida eterna. Aleluia. O crente persevera, o fiel permanece, não volta atrás, vai seguindo, vai avante. Aleluia, como a Bíblia diz: todos correm no estádio, um só leva um prêmio. Corra de tal maneira que o alcance. Porque Paulo disse isso, porque ele via do seu tempo os atletas no estádio correndo, e ele trouxe essa analogia, essa comparação com a vida espiritual. A carreira de fé é cansativo, exige de nós renúncia, sacrifício, mas para subir do pódio, para receber a medalha, tem que olhar para Jesus, porque se ficar olhando para os problemas, o Senhor diz que os tímidos, os covardes, eles não herdam o reino dos céus. Os céus é para os valentes na batalha, e quem tem o Espírito do Senhor é assim, ó, não larga o Senhor por nada. Pode vir o que for, pode acontecer o que for, mas ele não abandona, não volta atrás. Ele segue o exemplo do seu Senhor, do seu mestre, que lhe ensinou o que é viver com amor, ir até o fim, como Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, amou os seus amores até o fim. Aleluia. Foi duro, foi difícil. Versículo 15: pelo que todos quantos já somos perfeitos, ou seja, íntegros, completos, buscando viver na vontade de Deus, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, diferente, também Deus vô-lo revelará. Aleluia. Que os olhos não viram, que os ouvidos não viram,
que jamais penetrou em coração humano, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E no versículo seguinte diz que Deus nos revelou pelo seu Espírito, reservado para os pequeninos, para os fiéis, para os mansos, aleluia, aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor com vontade, com conversão genuína e verdadeira. Segundo Timóteo também, o filho na fé do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 em diante, aleluia, falando sobre coisas falsas, caminhos errados. Há caminhos que ao homem parece caminho de bem, direito, mas são caminhos de morte, caminho que leva para o abismo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, esses tempos que nós vivemos agora, sobrevirão tempos trabalhosos. Olha como é que nós estamos vivendo, afastado um do outro, não pode se cumprimentar, com máscara no rosto, cheio de protocolo, não pode isso, não pode aquilo, e a gente com o tempo vai permitindo, vai deixando, achando que tudo isso é para o nosso bem, ouvindo, olhe, fique em casa, olhe, é para o seu bem, viu? Nós estamos prendendo vocês, é porque a gente ama vocês, porque a gente gosta de vocês, estamos fazendo isso para proteger vocês, e a gente vai achando que é isso mesmo, e vai deixando. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não pode os idosos, não pode. Olha como essa situação está sendo aproveitada pelo inimigo, e a gente tem que ficar esperto, hein? Porque se a gente não vigiar, a gente vai botar nossa testa para o sinal da besta. Olha estas coisas que estão sendo feitas, a maneira de viver, a gente se rendendo diante de, tem que se render, olha a posição, tudo isso já acostumando a população, a coisa mundial, preparando para o domínio total do anticristo. Todo mundo sendo catalogado, todo mundo sendo vigiado, registrado. Você não pode ir à praia, não pode isso, não pode aquilo. E se fizer, vai preso, vai amarrado. Olha o domínio total, o domínio do anticristo. Olha o ensaio. Então, essas coisas é para que a gente se desperte, porque o dia do Senhor está chegando. Prepara-te para encontrares com teu Deus, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, isso na cara dura, viu? As coisas estão sendo feitas assim de maneira descarada, e ainda que as pessoas dizem, não, isso não é honesto, isso não pode ser, não quero saber, e vai ter que obedecer, e é isso mesmo, mas a Constituição não fala, e não quero saber, quem faz a Constituição sou eu, e que todo mundo tem que obedecer, senão vai preso. E qual é a razão? Não tem razão. Ditadura, opressão. Olha o que está acontecendo, blasfemo, desobediente, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí a Bíblia diz, destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem até pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sem entendimento, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. Olha como o mundo está.
a promoção do que é libidinoso, vergonhoso, as pessoas na TV nua. Olha como a gente anda aqui, até perto de nós. Ou como a gente está se acostumando com as coisas libidinosas, as pessoas andando nua pela rua, não tem mais pudor. Se você não gostar, que você se mude, se afaste, mas é isso aí a realidade, ó. E a gente fica, meu Deus, será que não tem ninguém em casa? Um pai, uma mãe, uma tia, uma avó, para dizer, menino, que é isso? Vai sair assim, não. Ninguém quer saber mais de nada não. As músicas, né? A todo mundo aí, adorando os ídolos, vivendo, a Bíblia diz, não se conforme com o mundo, com a aparência deste mundo. Nós temos que se conformar com a vontade do Senhor. Todas as coisas são lícitas, permitidas, mas nem todas elas convêm. Quando a gente se converte a Jesus Cristo, não precisa estar igreja proibindo, pastor proibindo, o Espírito de Deus que habita na vida do crente o faz ele tomar decisões melhores. E por que você não vai fazer? Porque a minha natureza, isso me repugna, eu não quero. Mas você está com medo do inferno? Não é porque eu tenho medo do inferno não, de castigo de Deus, porque eu também, Deus não gosta, eu não gosto. Mas você não fazia isso, rapaz? Não, mas agora é diferente. Aquela pessoa morreu, não existe mais, foi crucificada com Cristo, agora eu vivo para o Senhor. O meu gosto mudou, porque a minha natureza agora é outra. Eu agora adoro a Deus. Eu agora vivo para o Senhor. E não é necessário ninguém estar me tolindo, ninguém está me proibindo, me prendendo. Eu decidi viver de modo santo, de modo agradável a Deus. Aleluia. E continua a dizer que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A coisa falsa é assim. Muitas vezes está diante de muito aprendizado, de muitas coisas que ensinam, mas não há uma mudança verdadeira. Então o que acontece? Uma coisa falsa, mentirosa. E quantos estão assim, vivendo deste jeito? Pessoas religiosas, pessoas que sabem muito bem, conhecem a Bíblia, conhecem os versículos, mas na cara dura, vivendo de uma maneira indigna. Aí o Senhor disse que esse tipo de caráter, o Senhor diz, eu te vomito, porque és morno, não é frio, nem quente, eu te vomito, eu repugno isso. Porque Deus não continua a dizer aqui, os que aprendem sempre nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, que a verdade é Jesus. Não abre o coração para Jesus. Conheceu o caminho da igreja, conheceu os dogmas da religião, mas não se converteu a Cristo de verdade. E muitos estão confiados em ritos. Quantos estão confiados que são salvos porque bebem o vinho, porque comem o pão e vivem com uma vida idólatra, como do passado, uma vida de idolatria, confiado nestas coisas. Mas nós temos que adorar o Senhor, aleluia, desta cerimônia, e entender, aleluia, compreender verdadeiramente o significado desta cerimônia, para não sermos vistos como falsos, como hipócritas. E como diz aqui, isso na igreja não existe, isso não pode acontecer. Aqui dá nome às pessoas e diz no versículo 8, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, eles estavam no meio do povo de Deus, eles resistiram a Moisés, o profeta do Senhor, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, não irão, porém,
avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Quando a gente tem uma vida falsa, a gente pode estar aí empurrando com a barriga, mas como se diz, um dia a casa cai. Um dia a casa cai. Mas nós temos que continuar como o Senhor é imutável, mesmo ontem, hoje, eternamente. Na alegria, na tristeza, na vida dura, na vida mais tranquila, perguntar: eu sei de quem, você é de quem? Eu sou de Jesus. Você é cristão? Sou. Você continua de fé? Sim. E o diabo disse, desafiando o Senhor: este Jó ainda te adora, porque ele é favorecido em tudo. E o Senhor diz: você faça o que você quiser, você não vai tirar a vida dele. E ele sofreu, padeceu. Poderia ele ter muitos motivos, como a mulher disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele disse que ela estava comportando como uma louca. E verdadeiramente isto é loucura. Como a Bíblia diz: louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem ficará? Quanta gente está roubando, assim, na frente de todo mundo. Moa o dinheiro, não sabendo que o Senhor, o justo juiz, está vendo e vai querer satisfação. Quantos estão com esta ganância, com esta usura? Não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Então a mentira será envergonhada, mas aqueles que andam na verdade, quando se fizer chamada, como diz o hino, quando se fizer chamada, lá estarei. A igreja remida e salva não vai se comportar como muitos quando souber: onde estás fulano, onde está cicrano, por que se escondeu, por que fugiu de mim? O que é que afasta as pessoas do Senhor? O pecado, a iniquidade. Onde estás? Então Deus quer nos ver no lugar onde Ele nos colocou, no centro da sua vontade. Por isso que a Bíblia faz esta pergunta: quando Ele vier, achará fé na terra? Deus vai achar realmente nosso coração contrito e aquebrantado? Ou uma vida cheia de desculpa? Senhor, foi a pandemia, foi a falta de emprego, foi por causa disso, foi por causa daquilo, porque não sei quem me ofendeu, porque não sei quem falou de mim, me perseguiu. Estas coisas serão justificadas diante do Senhor? Se Jesus disse que tudo isso e nós iríamos passar, o Senhor diz que o justo, ele padece muitas aflições, aleluia. O Senhor falou a verdade. Ele disse aos seus discípulos: eu vou enviar vocês no meio de lobos. Mas quando o Senhor manda, Ele garante, Ele sustenta. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até com a consumação do céu. Eu não deixarei vocês sozinhos. Eu estou com vocês. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada vos faltará. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Quantos passaram pelo vale da sombra da morte? E estão hoje dando graças a Deus. Graças a Deus. Quantos o Senhor está dando uma nova chance, por causa da intercessão, da oração, daquele que diz: Senhor, não deixa morrer. Deus dá a ele uma vida para que ele possa reconhecer que o Senhor é Deus na vida dele e dela. Deus, quebranta o coração. Aí o Senhor ouve a oração, diz: está bem, aí não vai morrer não. E aí então nós vemos que Deus é misericordioso, e isto tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Então aqui no livro de Mateus está nos advertindo, nos falando
sobre este cuidado que nós temos que ter com as coisas que não são verdadeiras, coisas falsas. E nós não devemos estar sendo cúmplices das obras infrutuosas das trevas, aleluia. Mas antes viver para o Senhor de maneira verdadeira e sincera. No capítulo 7, que nós lemos no início, versículo 15, o Senhor diz: acautelai-vos, tenha muita cautela, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, de que maneira? Vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lembra daquela história do lobo mau? Por que isto tão grande? Isso aqui é para isso, para te beijar. Lobo mau, vestido de ovelha, mas por dentro é lobo devorador. Então, se esta é uma realidade, o que é que a gente tem que fazer? Viver distraído? Como as pessoas ficam com o celular na rua, distraído, tanta advertência, não faça isso. Aí fica os ladrões só na esquina, porque sabe que vai passar alguém, não somente um, várias pessoas assim, então já ficam na esquina, porque sabe que não vai ser em vão eles estarem ali roubando, pessoas distraídas, alheias, e o inimigo ele fica ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós devemos estar no aprisco do Senhor, porque nele nós temos o quê? Ele é a porta das ovelhas, ele que leva as ovelhas para fora e entra, faz deitar em verdes pastos verdejantes, ele que nos nutre. Para onde nós iremos? É o Senhor que tem palavra de vida eterna. É só Ele que pode nos salvar. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não tem vacina, não tem remédio, não tem nada. Se Deus não for conosco, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Acautelai-vos das mentiras, daquilo que é falso e não é verdadeiro. Tenha cuidado, porque está em jogo o quê? A nossa eternidade, a nossa vida eterna com o Senhor. 2 Coríntios, nós encontramos aqui no livro de 2 Coríntios, o capítulo 11, versículo 13, dito desta maneira: porque tais apóstolos, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, ou seja, não é uma coisa que venha dizer, isso nunca acontece, é uma coisa surpreendente, coisa do outro mundo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás o chefe se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, os seus secretários, os seus agentes se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nós, os crentes, falando de maneira geral, nós somos muito ingênuos. Nós somos tentados a acreditar quando nós vemos assim, coisa muito grande, é da megalomania, mania de coisa, é de Deus. Quando a gente experimenta coisas sobrenaturais, espetaculares, é de Deus. Mas quando nós nos deparamos com coisas simples, modestas, pequenas, a tentação é dizer, isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus nunca usou coisas que entre os homens fosse glorificado, fosse grande a vida dele, a vida dos apóstolos, dos heróis da fé. A Bíblia mostra isso, que eram pessoas simples,
Até Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha aparência. Hoje as pessoas pintam Jesus bonito, europeu, louro. Não estou falando mal dos que são brancos e têm cabelo louro, mas isto é um padrão que foi estigmatizado, né, pelas pessoas, e dizer, não, Jesus é lindo, maravilhoso, olho verde, azul, todo branquinho, e aí então aqueles de pele escura, negra, aí ficam assim diminuídos, Jesus só gosta dos brancos, só gosta dos que são aparentes até aquelas coisas bonitas, de cinema, Deus não gosta de mim não, porque eu sou franzino, sou baixinho, sou negro, sou pobre, mas o Senhor se identificou com aqueles que não são. Vindo daquela região, pode vir alguma coisa, a tradição diz que não vem nada de bom desse lado. Até Maria não foi escolhida porque, como diz, devia ser adorada. Até ela mesma diz que ela reconheceu a pequeneza dela e via tribos melhores. Como é que Deus escolheu ela? Ela se achou indigna. E ainda no seu cântico, ela diz, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito alegra em Deus, o meu Salvador, porque olhou para a baixeza, a pequenez da sua serva. Olhavam para Paulo, ele não tem aparência, ele é fraco. E Paulo disse, vocês podem me considerar isso, mas eu vou em nome de Jesus. Por isso que nós não devemos ser como o mundo, que olha para as pessoas, julga as pessoas por causa do padrão do mundo. Mas nós devemos ver que Jesus, ele se identificou com aquilo que não é, para que a glória não seja do homem, não seja da mulher, não seja de ninguém, mas seja do Senhor, seja de Deus. Muitos estão confiados na sua posição, no seu dinheiro, no seu prestígio, em tudo que é, em tudo que pode fazer, na sua força humana, mas a palavra do Senhor diz que uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, aleluia, do nome do Senhor. Então continua a dizer aqui o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, ele afirma estas coisas, aleluia. Vamos agora ver aqui no capítulo 7, que nós lemos de Mateus, e voltando, nós vimos aqui, refletir o versículo 15 de Mateus, capítulo 7. Agora olhando também para 16 em diante, olha que o Senhor diz, por seus frutos. O que é o fruto? Testemunho da pessoa. A pessoa diz que é uma coisa, vamos verificar a sua história. O que dizem dela? Quantas pessoas até se comprometeram com jugo desigual, achando que é por causa da igreja, está todo mundo da igreja, é todo mundo salvo, e hoje está divorciado. Mas não foi bem isso que eu queria, não foi bem isso que eu queria. Mas se a Bíblia advertiu, então o que a gente tem que fazer? Observar. Não se deixar levar pela primeira aparência, pelos seus frutos. E volto a dizer, nós os crentes, somos muito ludibriados e enganados com coisas espetaculares, coisas sobrenaturais, e dizemos, Deus está nesse negócio. Quantos saem das suas igrejas, porque a sua igreja é pequena, é uma tapera, é um biombozinho, o seu pastor, ele é assim, é meio analfabeto, não estudou muito, e ali despreza a sua comunidade cristã, despreza a sua família, porque fica olhando para coisa grande, eu vou para aquela catedral, porque aquele líder ali é famoso, é porque ele está na rádio, na televisão, o pessoal de lá, eu quero me ajuntar com estes. Aí tem vergonha dos simples, dos humildes, dos pobres, pelos seus frutos o conhecerei.
Tem um bocado de gente aí apresentando coisas admiráveis, mas a sua vida, como se diz, quer conhecer o vizinho, vai morar perto dele. Coisas horríveis, que nem entre os incrédulos, como a Bíblia diz, se ouve falar. Mas ali, ó, na frente de todo mundo, parece o mais santo de todos. Pelos seus frutos. Não adianta eu estar aqui falando para vocês, mostrando que conheço Bíblia e que sei pregar, se a minha vida não está condizente e conheço a verdade. E nós assim também, cada um de nós, nada a gente está com um folheto na mão, convidando as pessoas para a igreja, falando o nome de Jesus. Tem gente até que canta e até engana. Esta pessoa aí deve ser crente. Que nada! Ele bota ali aqueles hinos chamados gospel, mas depois ele bota lá sofrência, não sei o quê, e outras coisas, outros enredos abomináveis diante da sociedade de Deus. Pelos seus frutos, sua vida, seu testemunho, seu caráter, os conhecereis. Porventura aí vem como é que nós devemos avaliar uma verdade, uma realidade. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Será que uma mangueira vai dar jaca? Acontece isso? Não. Ou figos dos abrolhos? Uma pergunta para a nossa reflexão. Não pode, é impossível. Mas parece, é porque é mentira. É coisa de Satanás. Não é verdade. Ele é o pai da mentira. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz frutos maus. Volta a dizer, somos perfeitos? Não. Mas aquele que é uma árvore boa, assim que tropeça, me desculpe, me perdoe e faz tudo para ressarcir. Não fique enganando. Já reparou as pessoas honestas que nem esperam ser cobrado, mas ligam, olha fulano, me desculpe, eu vou passar aí na sua casa para dar aquele dinheiro emprestado. Não, eu vou agora, não quero deixar para amanhã. Não espera nem ninguém estar ligando. Como muitos ficam, cadê você, rapaz? Eu liguei para você, mandei recado, um bocado de desculpa, porque estava assim, estava assado e papapá, minha mãe morreu, meu pai morreu, meu tio morreu, meu papagaio morreu, e aí eu tive que viajar, e desculpa em cima da outra. É mentira! Mas a pessoa de verdade, que preza pela sua honra, não dorme enquanto não dá uma satisfação. Até por 1 centavo. Ele não quer levar vantagem, não quer roubar ninguém, porque sabe que isto, diante de Deus, é falha, desonesto, e ele fica vigiando ela também, para não ser encontrado em erro, para ser encontrado quando a trombeta soar, está limpo, porque quem não deve, não teme. Agora aquele quem deve fica se escondendo, fica fugindo. Toda pessoa que vive cobrindo seus erros, fica fugindo. Não quer aparecer, não quer se mostrar. Mas aquele que não tem nada a temer, é bom dia, boa tarde, a paz do Senhor, eu aqui, estou vivo. Como está você? Olha eu aqui. Mas quem é desonesto, foge, corre, some. Assim toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz fruto mau. Não pode, ou seja, é impossível a árvore boa dar maus frutos. Não, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, o que é que acontece? Vai ser cortada. É o Senhor que vai fazer isso. Vai pegar o joio
e arrancar, vai cortar do meio do trigo. Toda árvore que não dá bom fruto, muitas vezes pode ninguém estar vendo, mas a Deus ninguém engana. O Senhor conhece aqueles que são seus. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui está nos fazendo entender o que? Juízo de Deus. Deus é amor, também é juízo. A gente vai ficar com medo, apavorado? Não. Está em paz, está andando no caminho reto. Temer o quê? Não tem o que temer. Vamos viver, aleluia, de maneira tranquila diante do Senhor e diante dos homens. Portanto, pelos seus frutos, volto a repetir, pelos seus frutos os conhecerei. Então, antes de se comprometer, antes de assinar, antes de dizer sim, observa. A Bíblia diz: vigiem, orem, para que não entre em tentação, engano, não se comprometa com coisa falsa. Pelo seu fruto. Pode enganar, pode falsear, mas aquele que é vigilante, ainda que aparenta ser, é como alguém diante destas coisas que acontece, como se diz, neste mundo de meu Deus. E quando a gente vai chegando à idade mais madura, a gente vai vendo tanta coisa que diz assim: se você soubesse o que eu já sei. Alguém já disse assim: você pode curar, você pode fazer prodígio, você pode fazer coisas do outro mundo, você pode fazer tudo, mostrar tudo isso aí, mas ainda assim eu não acredito em você. O que é que esta pessoa está dizendo? Vigilância, pelos seus frutos os conhecerei. E quanta multidão enganada por estas coisas que são falsas, porque ficam só pela aparência. E aqui a palavra do Senhor, no livro de Tiago, depois do livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 11 e 12. 3, 11 e 12. Diz assim: porventura, dentro alguma fonte do mesmo manancial? Pode acontecer isso ao mesmo tempo? Água doce, água potável, água amargosa? Isso acontece? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar ao mesmo tempo água salgada e doce. Não pode. E isso aqui a Bíblia está nos orientando para que a gente saiba como avaliar, ter critérios, observar, examinar tudo e reter o bem. E não fiquemos de religião, parece, sim, está todo mundo indo, todo mundo provando, todo mundo indo, todo mundo gostando. Aí que nós temos o Espírito do Senhor, a gente logo começa a observar alguma coisa que não condiz, não está casando. E a gente não deve nem dizer alguma coisa dentro de mim, não, alguma coisa não. O Espírito de Deus não, o Espírito de Deus está avisando que Deus não está nesse negócio. Mas rapaz, está para propaganda, está em todo mundo aí correndo, até apóstolos, pastores e líderes estão indo, todo mundo chamando, mas tem alguma coisa aí que não está de acordo não. E terminando, capítulo 7, versículo 21 e 23. Olha a advertência aqui, irmãos, para todos nós, para mim, para você, para todos nós.
não é somente estar aqui no dia da ceia, achando que ela absolutamente vai nos salvar, como se fosse superstição. Que tem muita gente que faz da ceia, do óleo, né, de fita. Isto é a alma idólatra, né? Confia nessas coisas, achando que isto aqui é Deus. Deus está nisso, Deus está nesse negócio, é como fosse querendo pegar um ponto de contato. Até a Bíblia diz que Deus não habita em tempo, Deus não habita aqui. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Este é um lugar santo e deve ser respeitado, mas Deus não habita aqui entre quatro paredes. Onde é que Deus habita? O Senhor diz: vós sois o templo e a morada do Espírito Santo. Vós sois. É para quem não fica adorando parede, adorando púlpito, adorando cadeira, adorando o logotipo da igreja, o nome da igreja. É para a gente adorar o Senhor da igreja. Adorar a Deus, aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, bota aí na placa os melhores versículos, o nome mais bonito, até o nome de Jesus, mas não é só por aí que a gente deve dizer, afirmar que é de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que faz oração bonita, canta bonito, prega bonito, sabe muita teologia, tem muitos diplomas. Não estou dizendo que não faça isso. Se quiser fazer, tem tempo, disposição, faça para ficar melhor, servindo ao Senhor melhor. Mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Podemos até não falar direito, não conhecer muita coisa de teologia, mas faz a vontade de Deus. É baixinho, é pobrezinho, é negro, tem alguma dificuldade, ou é deficiente visual, ou não ouve, ou só tem um braço ou uma perna, ou só tem um olho, ou coisa assim, mas faz a vontade de Deus. Aleluia. Muitos me dirão, olha a advertência que a gente tem que fugir de coisa errada, coisa falsa, hipocrisia. Muitos me dirão, não é pouco não, hein? Muitos. E ainda vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aí, muitos estão achando profetizar errado. Não, é de Deus. O Senhor disse que busca os melhores dons. Mas tem muita gente fazendo da sua profecia, do seu talento, o Deus. E aí entra na vaidade, achando que Deus não está vendo. Nós não profetizamos em teu nome, Senhor. Nós não tivemos muitas revelações, Senhor. É errado? Não. Não vamos desprezar as profecias, as revelações. Nós cremos nisso. Mas não é somente por aí, desta maneira, nós devemos dizer, é de Deus. Vamos primeiro verificar, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Claro, o nome de Jesus é poderoso, diante do nome dele, todo o joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o fato de eu executar estas coisas em nome de Jesus não significa dizer que eu sou uma pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida. Porque a Bíblia diz que muitos terão surpresas desagradáveis. E aí nós vamos saber o motivo da exclusão. Aqui vai dizer, então direi abertamente, sem nenhum rodeio, o Senhor vai falar: nunca vos conheci. Mas Deus não é onisciente? Ele não vê toda coisa?
ninguém se esconde diante dele. Como é que Deus está dizendo, eu nunca vos conheci? Deus não conhece a gente pelo nome? Devemos entender, podemos assim colocar, sem nenhum medo de errar, é como se o Senhor estivesse a dizer, eu nunca vos conheci como minhas ovelhas. Porque Deus conhece aqueles que são seus. Devemos entender assim, eu nunca vos conheci como minhas ovelhas, apesar de tudo que vocês mostraram para as pessoas, enganaram muita gente, mas a mim, o Senhor diz, não, a mim ninguém me engana. E aqui está um motivo da exclusão, que ninguém vê. Tem coisas que dá para ver, né? Mas tem outras que fica tão camuflada, tão escondida, que só Deus que vê, e só no dia do juízo é que vai ser revelado. Porque muitos vão ficar assim, ó, de boca aberta, mas de uma maneira negativa. E nós vamos ter surpresas e a gente achar que aquela pessoa não é salva, não. Mas está com o nome escrito no livro da vida. E outras pessoas a gente vai olhar, aquele ali é salvo. Chegar lá, cadê? Não foi salvo, não. Sabe por quê? Aqui, ó. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A religião como uma capa. Tomar ceia, vinho, dar dízimo, né? Gostar de ir no gospel, mas a iniquidade no coração. Que a gente venha fugir dessas coisas, correr disso, porque a Deus ninguém engana. A Bíblia diz que os hipócritas não herdarão o reino dos céus. E não adianta a gente estar falando, estar mostrando às pessoas pela maneira de vestir, ou mesmo carregando uma Bíblia, ou mesmo tendo muito conhecimento de teologia. Nada disso vai adiantar. Mas se nós andarmos na verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, ó Pai, nos apresentar diante desta mesa com um coração puro, Senhor, com um coração sincero. Nos livra, ó Pai, deste caminho mau, caminho errante, enganoso, um caminho falso, Senhor. Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Afasta de nós, Senhor, toda idolatria, toda hipocrisia, tudo aquilo que é ilusão, que é mentira. Ó Deus, nos cobre com teu sangue. E nos ajuda a chegar até o fim dessa jornada, Senhor. Estamos aqui pedindo perdão. Ó Deus, tem misericórdia de nossas almas, Senhor. Quanto carecemos de Ti a cada dia. Muitas vezes palavras ociosas, pensamentos, ó Pai, que não condiz com a verdade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos, purifica, ó Pai. Antes de estarmos diante desta mesa, nós queremos examinar a nós mesmos. Aleluia. Queremos te pedir, Senhor, clemência. Nos lava, Senhor. Varre de nós tudo que não presta, tudo que não serve, toda usura, toda malícia, toda ganância, Senhor. Todo amor a este mundo. Deus, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Pai, por toda murmuração, toda negligência, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Precipitações, Senhor, decisões erradas, teimosia, Pai, tem misericórdia de nós. Lava-nos completamente, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora que vivemos, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus, nos sustenta pelo teu poder. Da tua graça, o teu amor, infinita misericórdia, nós precisamos de ti, Pai, carecemos de ti, em nome de Jesus,
em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: fazei isto em memória de mim, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ó Deus, te louvamos por este momento especial, momento santo, abençoado. Glória a Deus. Obrigado por esta oportunidade, Senhor. Nesta hora, Pai, estamos obedecendo a Ti com alegria, amor, prazer, satisfação, de poder saber, ó Pai, que a nossa vida está, ó Deus, aleluia, presa a Ti, ó Pai. Queremos conformar contigo, com a Tua palavra, a Tua doutrina, a Bíblia Sagrada, Senhor. Queremos estar juntos, reunidos, com remidos, com salva, a Tua igreja, Senhor, lavada, remida pelo sangue de Jesus. Que assim seja, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comamos deste pão. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Graças a Deus, Tu és o pão da vida, Senhor. Tua palavra é que nos dá força para prosseguir. Palavra é que nos dá saúde, ó Pai, vigor, disposição, coragem, rapidez. Continuar avante, marchando, ó Pai, correndo para a vitória, aleluia, levando esta bandeira, a bandeira do Senhor, Evangelho real, aleluia, glórias, glórias, glórias ao Teu nome, grande é o Teu nome, Senhor. E semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comeres este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Que o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pai, muito obrigado pelo sangue vertido na cruz, tendo sido o preço pago pelas nossas almas. Ó Deus, não tínhamos, ó Deus, condição de resgate. Estávamos perdidos, condenados eternamente. Mas a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, Senhor, por nós foi bastante. E hoje nós estamos aqui celebrando este ato, ó Pai, porque a Tua palavra está escrito: fazer isto em memória de mim até que eu venha. Muito obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor. Bebamos deste cálice agora. Aleluia. A vitória é certa pelo sangue de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vamos avante, Canaã é logo ali, pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ó Pai, muito obrigado por tudo, Pai, a Ti a honra, a glória e o louvor. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, bendito seja o Teu nome, aleluia. A graça do nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo continue presente nas vossas vidas. Obrigado, Senhor, pelas ofertas. Dedicamos os dízimos para Ti, Senhor, que em cada casa no Teu lugar o espírito devorador, mas faz prosperar em nome de Jesus. Assim seja, todos digam amém.